Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? E agora começa o capítulo 11, um amigo dele chamando ele de tagarela, né? Agora ele começa a aconselhar Jó a lançar para longe a iniquidade, os pecados dele, confessar diante de Deus e lançar para bem longe. Quem sabe Deus perdoaria os seus pecados. Como eu disse, é muito triste, né? A pessoa nessa situação que ele está, em vez de ter o amparo, ser pisada, né? Lembremos de Hebreus 12, né? Quando a Bíblia diz para fortalecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos, para que não extravie o que seja manco, antes seja curado. Nós vamos ver Jesus curando várias enfermidades na Bíblia, né? Amparando, não julgando, né? Perguntando, queres ser curado? E a pessoa, quando falava, quero, eu creio, ele era curado. E agora os amigos de Jó, em vez de estar orando por ele, intercedendo, clamando a Deus, não. Era um tribunal de acusação contra um homem que estava numa situação deplorável, né? Um homem que um dia teve tudo e agora não tinha mais nada. Isso é a nossa vida também aqui nessa terra. Nós devemos viver esse dia como se fosse o último dia. Perdoar quem que nós temos que perdoar, andar no caminho estreito, agarrado com Deus, porque a gente não sabe o que vai trazer o amanhã. Então pensa nisso, nessa manhã de reflexão, né, nesse dia, né? Sua mala está pronta, você está verdadeiramente no caminho de Deus. Porque muitas vezes, quando você estiver na pior, em vez de alguém estender a mão para você, pode ser que seus próprios amigos ou até irmãos da igreja te pisem, né? Te acusem ou te coloquem numa situação como o Jó está passando. Ele fala, se você fizer isso, Jó, sua vida será tranquila, você vai poder ter esperança, você vai ser bem feliz, bem sucedido. Mal sabe ele o que está ocorrendo, o que está passando, né? Então a gente tem nessa terra várias provações. É interessante que João Batista falou que Jesus Cristo batizaria com Espírito Santo e com fogo. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, ele fala para a gente não estranhar o fogo, né? Muitas vezes o batismo com fogo, a provação, ela vem, porque é no momento de provação que Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Não que ele não conheça. Eu acho interessante a Bíblia, né? Quando Deuteronômio, capítulo 6 ou capítulo 8, você lê lá, não sei se é 6 ou 8, diz que Deus andou com aquele povo no deserto e deixou eles ter sede, né? E ter necessidade. Lógico que ele proveu e supriu a necessidade deles, mas ele deixou eles ficarem aflitos para que ver o que estava dentro do coração deles, se eles obedeceriam ou não os mandamentos de Deus. E muitas vezes a provação, ela nos aproxima de Deus e Deus vê o que está dentro de nós, porque dá glória a Deus quando está tudo bem, qualquer um dá, né? E esse homem está falando para Jó, se você confessar o seu pecado, arrepender, né, do seu mau caminho, quem sabe Deus, né, não muda a sua história, porque as pessoas boas são as pessoas que não têm pecado, ou que têm pouco pecado, ou que não vivem na prática do pecado, elas têm a bênção de Deus. E aqueles que andam na prática do pecado, praticamente falando que Jó estava, né, ficam na situação que Jó estava naquele momento. Então, tudo isso no final você vai ver que Deus vai falar com eles, que eles não falaram o que era correto. Presta atenção, vocês não falaram o que era correto a respeito do meu servo Jó. E muitas vezes nós temos que vigiar para não falar bobagem com pessoas que estão em situações difíceis. E Jó agora, no próximo capítulo, responde os seus amigos falando, eu também tenho entendimento. Se você não sabe, né, há 7 atributos do Espírito Santo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, fala, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E é interessante você saber que são 7 atributos. Esses 7 atributos estão em Isaías, capítulo 11, 1 e 2. Diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então Jó está falando para os seus amigos, eu também tenho entendimento, eu também tenho Espírito, eu sou como vocês, eu tenho também. Verso 4, ele fala, a tenda dos perversos tem paz. Olha só, ou seja, interessante que Jesus falou que o sol nasce sobre justos e injustos. O evangelho pregado na igreja pode levar muitas pessoas a desacreditar em Jesus, porque pregam só um Jesus que é uma fonte de bênção. Mas Jesus é uma fonte de bênção? Sim, é sim. Mas se você hoje tem o que comer e vestir, você é próspero. Se você ganhou mais esse dia de vida, dá glória a Deus. Se você hoje não está num hospital, agradece a Deus por isso. E se você está, tenha fé que se Ele quiser, Ele pode te curar. Mas se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Então, de qualquer maneira, glorifique o nome de Deus. E é na provação que Deus sabe com quem que Ele pode contar, não é? Deus, Ele quer fazer soldados e não simplesmente crentes. Verso 10, Jó reconhece a soberania de Deus. Na sua mão está a alma de todo o gênero humano. Olha aí. A alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano estão nas mãos do Criador. Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas nós sabemos que todo aquele que crê em Jesus Cristo, mesmo que morra, viverá. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 13, falando aí esses atributos do Espírito, falando 4 atributos que estão lá em Isaías 11. Nas suas mãos está a sabedoria, fortaleza, conselho e entendimento. Nas mãos do Senhor, os atributos do Espírito. Os atributos que nós temos que ter na nossa vida, fé, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É a luz acesa, é o Espírito fluindo dentro de nós, com a luz, com o poder de Deus em nós, através da fé, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor. Deus traz à luz a densa escuridade, e as nações faz crescer ou faz perecer. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é Jó dialogando com seus amigos. Jó fala para os seus amigos, eu também não sou inferior, eu sei, eu conheço, né? E vós estáis besuntando a mentira, oprimindo aquele que já está completamente quebrado. A Bíblia fala para você não quebrar quem já está quebrado, não esmagar quem já está esmagado, porque senão Deus vai ser o juiz daquela pessoa, vai ser o defensor dele. Diz para os amigos dele, vós sois médicos que não valem absolutamente nada. E há irmãos na igreja que não valem absolutamente nada. São fofoqueiros, mexeriqueiros, semeadores de contenda, mas não amparam o órfão, a viúva, o necessitado, o aflito, o abatido. São amigos da onça, são joios enxertados no nosso meio. E eu vejo os amigos de Jó com esses olhos. Homens que foram levantados para cuidar, estavam pisando, oprimindo, quebrando aquele que já está completamente quebrado. Verso 14, ele fala, calai-vos perante mim, e que venha sobre mim o que vier, mas eu vou falar. Ou seja, Jó já não estava aguentando mais aquela tamanha opressão, além da dor, além de estar coçando com o caco de telha, na sua desventura, no seu labor, na sua labuta, nas suas feridas, no seu opróbrio, na sua vergonha. Verso 15, ele fala, eis que ele me matará, já não tem esperança. Ou seja, uma coisa que você não pode perder na sua vida é a esperança. A fé, a esperança e o amor, e o maior é o amor, porque Deus é o amor. Então, indiferente do que você passa hoje, tenha esperança. Jesus Cristo, ele vai voltar, Jesus Cristo vai nos buscar. A nossa morada não é aqui dessa terra. Jó, na situação que ele está, ele fala, já pereceu a minha esperança. Tudo, eu vou defender o meu procedimento. Ou seja, eu vou defender o meu procedimento, embora eu não tenha mais esperança. Agora ele pede Deus para aliviar a mão sobre ele, que ele quer conversar, precisa ouvir Deus falar com ele, que ele quer
que Deus fale com ele pede, ele clama, ele implora a Deus para responder às suas queixas, às suas dúvidas, aos seus labores, né? E livrar ele daquela situação que ele se encontra. Um homem desesperado, triste, sem esperança. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não vê como você. Os caminhos dele não são os seus caminhos, e Deus sonda mente e coração. E nesse momento Deus sondava o coração daquele homem. Aquele homem que estava sendo provado, e estava sendo disciplinado. Você vai ver lá no final por quê. E a Bíblia diz que feliz é o homem a quem Deus disciplina, porque ele ama, ele corrige a quem disciplina. Leia Hebreus 12:6. E se você estiver sem disciplina, de que todos têm sido participantes, você não é filho, você é bastardo, porque Deus disciplina o filho a quem ama. Jó pede a Deus para notificar a ele o pecado e as transgressões dele, para falar com ele. Eu fico imaginando, né, de tanta acusação, ele devia estar pensando, eu tenho que descobrir no que eu estou errado, no meu pecado eu quero mudar, para Deus me livrar desse opróbrio, ou me matar, ou me levar de uma vez, porque a minha esperança, ela pereceu, mas eu vou defender a minha causa diante de Deus. Então era um homem clamando, implorando, e muitas vezes, né, parece que Deus não está nos respondendo, é porque Ele está nos analisando, é porque Ele está ouvindo a voz que vem do nosso coração. Então que nesse dia você possa sentir isso na sua vida. Deus não vai te desamparar. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele falou: eis que estou contigo todos os dias da sua vida, na fornalha ou fora dela, como Jó, curado, doente, na luta ou fora da luta, no deserto ou fora dele. Jesus Cristo é fiel, e aquele que prometeu brevemente voltará. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.